Olá pessoal, boa noite. Quem está começando a entrar aí, se puder dar um oi só para eu me certificar que vocês estão me ouvindo bem aí. Vocês conseguem ouvir? Bastante gente entrando. Ok, o Ítalo deu uma boa noite, isso significa que você me ouve, né? Tá bom, um belinho ali, Isa, legal, que bom. Que bom que tá tudo certo. É a primeira live que a gente faz aqui pela Calvary Campo. É a primeira live que eu faço aqui, né? Como anfitrião, tenho participado de várias lives, mas como convidado. Então essa é a primeira live que eu faço, tanto no perfil pessoal, quanto, enfim, aqui pela igreja, como alguém que está propondo esse diálogo. E enquanto os irmãos vão chegando, olha aí que legal, bastante gente, Dani, Saulinho, Fabi, muito bom, muito bom. O que a gente vai fazer, tá? Olha lá, Dri, Gui por aqui, que legal, que bom ver vocês por aqui, viu? Francis, Vitor, turma chegando, Renatinha, muito legal. Gente, me falaram o seguinte, que acho que você pode reagir aqui à live, e se você mandar esses coraçõezinhos, ajuda o Instagram a divulgar para outras pessoas. Então parece que tem uma métrica aí, uma taxa de retenção, que quanto mais você manda essas reações, seus contatos podem ver também, enfim, fica à vontade para convidar pessoas para estarem com a gente, tá bom? Eu vou começar assim explicando qual que é a nossa proposta aqui, tá? Porque a primeira de algumas lives essa semana, meu amor tá aqui, a Aline mandando coraçãozinho. Eu tô no escritório, ela tá no quarto, então ela tá acompanhando ali do lado, né? Mas nós estamos num momento da Semana Santa, onde nós chegamos aqui naquilo que no calendário litúrgico cristão nós chamamos de Tríduo Pascal. Ou seja, começa com a quinta à noite, avança para a sexta, passa pelo sábado, até culminar na Páscoa, no domingo, né? O domingo de Páscoa, a celebração. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui, e sendo muito honesto com vocês, a gente imagina que vai alcançar outras pessoas, mas é um projeto assim de pastoreio local mesmo, sobretudo para os irmãos da Calvary Campo, para a gente poder gerar subsídios, no sentido em que eu gostaria de convidar vocês a uma jornada, tal como os primeiros discípulos perceberam esse momento. Então imagina o que significou para os primeiros discípulos, é isso que nós vamos falar hoje, aquela última noite, aquela última ceia. Imagina o que não significou para aqueles primeiros discípulos ouvir as palavras que nós ouviremos aqui, com Jesus assentado à mesa e dizendo, eu vou morrer. Eles que caminharam 3 anos e meio com Jesus Cristo, eles que criam que Jesus era o Messias, eles que muitos abandonaram os seus afazeres, suas empresas. Então Levi, ali chamado Mateus, abandonou a coletoria. Você tem Pedro, Tiago, João, André, que abandona seu mercado de pesca, por assim dizer. Então, qual foi o sentimento nutrido pelos discípulos? É isso que eu quero convidar vocês nesses próximos 3 dias. Então, para você entender, você que está chegando agora, hoje nós queremos falar sobre a última noite de Jesus, tá? E depois eu quero ouvir vocês, façam perguntas mais lá para frente, para a gente poder interagir. Mas a última noite de Jesus. Amanhã nós teremos uma live ao meio-dia, tá? Ao meio-dia, porque quando nós lemos no Evangelho diz que era próximo ao meio-dia, e aí Jesus exclama em alta voz, né? Está consumado. Até 3 horas da tarde fica ali em completa escuridão, o dia vira noite. Então nós queremos falar sobre o que significa esse dia da paixão de Cristo. Amanhã ao meio-dia eu não estarei sozinho, eu vou estar com o pastor Paulo Júnior, tá? Meu amigo, pastor Paulo Borges Júnior, na live de amanhã. No sábado eu quero falar um pouco sobre essa angústia, a angústia do aguardo. Perceba que Jesus morre na sexta, mas no sábado eles são impedidos de ir até o túmulo, a gente vai falar sobre isso.
E aí nós temos uma surpresa para o domingo de manhã, se der tudo certo, nós teremos um vídeo no YouTube, domingo no início do dia, e aí obviamente culminando com o nosso culto especial de Páscoa no domingo à noite, no domingo às 19 horas. Então, eu queria assim trazer uma breve reflexão para vocês, e aí depois a gente pode interagir um pouco, bastante gente mandando oi, Deus abençoe vocês, viu gente? Cris, Carol, Casalisma, não consigo ver direito aqui, Eduel. E eu escolhi, embora os 4 evangelhos falam dessa última noite de Jesus, eu escolhi o texto de João, o evangelho de João, porque é interessante que João ele dedica 8 dos seus 21 capítulos apenas para esses últimos momentos de Jesus. Então, como nenhum outro, ele vai falar da última ceia, ele vai falar da cerimônia de Jesus lavando os pés, que nós vamos ver aqui. Ele vai dar muita ênfase a essas últimas horas, esses últimos momentos de Jesus Cristo. Então, se você tem sua Bíblia, enfim, depois você pode acompanhar com a gente. João capítulo 13, eu vou pincelar um pouco dele e a gente vai avançar. Lembrando, para quem está chegando agora, nossa proposta é nutrir o sentimento dessa semana, tal como os primeiros discípulos. Como é que foi para eles e quais são as implicações para nós. João 13 fala o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vai lá adiante, nós vemos que Pedro tem uma dificuldade com esse momento. Pedro ele fala assim: mas Jesus, o meu pé o senhor não vai lavar. E aí Jesus fala: mas se eu não lavar o teu pé, eu não vou ter parte contigo, Pedro, não vou ter comunhão contigo. Aí Pedro fala: não, então me dá logo um banho, me lava inteiro, da cabeça aos pés. Aí Jesus fala: não, Pedro, só os pés que estão sujos, vocês já foram purificados pela minha palavra. Mas a lição disso daqui está quando Jesus diz o seguinte: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, esse é o primeiro movimento que nós percebemos aqui, onde Jesus, é incrível o que o texto nos convida a nutrir como expectativa e como sentimento. Porque é dito que um pouco antes da festa da Páscoa, ou seja, era quinta-feira, poucos dias antes, sabendo que havia chegado o seu tempo, tendo amado os seus, amou até o fim. Então, Jesus ele sabe que vai morrer. Jesus sabe do seu martírio. Jesus sabe do seu sacrifício. E podendo fazer todas as coisas, o que ele escolhe? Ele escolhe gastar os seus últimos tempos, os seus últimos momentos com os seus discípulos. Tendo amado os seus, amou-os até o final. Então isso já nos mostra o coração de Jesus. Jesus era alguém que não pensava em si. Jesus não pensa assim: bom, é o último dia da minha vida, como é que eu vou me satisfazer? Não, pelo contrário, é o último dia da minha vida, como é que eu vou me entregar? E aí ele começa a dar uma série de lições que são altamente pedagógicas. É quase como alguém, para usar essa ilustração, que é até um pouco temerária, né, sobretudo pelo momento que nós temos vivido, mas alguém que está no seu leito de morte. E aí ele manda chamar a família, ele manda chamar aqueles que ele ama e ele fala algumas coisas. Ou seja, aquilo que um moribundo tem a dizer, aquilo que alguém que está diante da morte tem a dizer como suas palavras finais, não podem ser ignoradas. Talvez é aquele legado de vida, é o que ficou de mais importante, é o que vai aparecer aqui. E é exatamente o que Jesus faz, começando por essa cerimônia do lava-pés. Jesus está nos ensinando algo que é o seguinte: ele está dizendo: olha, eu sou mestre e senhor, vocês me chamam assim e de fato vocês estão corretos porque eu sou.
Mas se eu, sendo mestre e senhor, me coloquei em situação de serviço, assim também vocês devem seguir o meu exemplo. Jesus está nos mostrando, meus irmãos, que o reino de Deus, ele funciona a partir de uma lógica às avessas. Jesus está nos mostrando que o reino de Deus não é a partir da força e do poder, mas da entrega e da humildade. É por isso que ele coloca uma toalha ao redor do seu corpo. É por isso que ele pega uma bacia. Veja que essa atitude na cultura judaica era justamente a tarefa do menor dos servos de uma casa. Então, se você tinha assim uma casa de um sujeito abastado, você tinha a governanta, você tinha ali o mordomo geral, você tinha alguns funcionários, e aí aquele assim mais baixo, a função mais simplória era a função daquele que lavava os pés dos convidados que entravam na casa. E Jesus se utiliza exatamente dessa imagem. Jesus é aquele que, tendo toda a glória e toda a majestade, Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses capítulo 2, ele se esvazia completamente de si mesmo. Olha aí, é como o Rony Chaves está dizendo, é o rei humilde. Exatamente isso. É o servo sofredor, ele se esvazia, ele se manifesta de modo servil. Para quê? Para que nós, os seus discípulos, pudéssemos seguir o seu exemplo. Então, os discípulos de Jesus, eles vivem em serviço. Não para por aí. Na continuidade aqui na narrativa de João, nessa cronologia, ele vai predizer que ele vai ser traído. E olha só, uma outra coisa interessante sobre essa última noite de Jesus. Ele chama os seus discípulos e assim, ele não faz um culto, ele não faz uma reunião, ele não abre uma pauta, ele não lava a roupa suja. Ele serve uma mesa. Ele coloca uma mesa posta, para que ele possa gastar tempo com aqueles que ele ama. Interessante, né? Como isso é paradoxal para muitos de nós. Repito, talvez se nós soubéssemos que nós estaríamos vivendo nossos últimos momentos, nós pensaríamos em fazer aquilo que nos agrada e aquilo que satisfaz as nossas carências. Jesus nos mostra que aquilo que o agrada e aquilo que agrada ao Pai diz respeito não a pensar o que outros podem fazer por ele, mas como ele pode se entregar. E é aqui que ele vai instituir a ceia, que também virou uma coisa assim, para muitos um rito, virou para muitos algo que não é inclusivo, mas acaba sendo um juízo de mérito. E aqui na última ceia, Jesus ele põe a mesa para os seus discípulos, inclusive para Judas Iscariotes. Aí há uma discussão, Judas partilha desses últimos elementos da ceia, não partilha. Bom, o ponto é que a mesa está posta. O ponto é que Jesus lava os pés dos discípulos, lava os pés de Pedro e lava os pés de Judas. Porque se a ceia pedagogicamente vai ser estabelecida após o lava-pés, então é óbvio que Jesus lavou os pés daquele que haveria de traí-lo, mesmo ciente dessa traição. E aí o que ele faz à mesa? Ele nos ensina aquilo que há de mais pedagógico no Evangelho. Ele fala o seguinte: eu estou prestes a morrer, porque tem alguém que vai me trair. E não é um alguém qualquer. Jesus diz o seguinte: alguém que está comigo na mesa. E aí o pessoal fala: Jesus, mas como assim? Será que sou eu? O que está acontecendo? O povo cochichando. Você imagina a conversa ali, 12 discípulos, todo mundo, quem é? E aí Jesus fala: quem vai me trair é alguém que põe a mão no meu prato. É alguém que está a uma distância tão próxima de mim de ter esse tipo de acesso. Então nós não somos traídos por quem é distante, nós somos traídos por quem come a mesa com a gente. Isso é o que Jesus está nos ensinando, que essa traição ela vem de perto, mas a traição recebida por Jesus, ela não é uma traição que gera em Jesus uma reação. E é isso que a gente tem falado. Num momento como esse que nós temos vivido, a igreja ela não pode ser reativa, a igreja ela precisa ser proativa. Nós não vamos reagir às dores, nós vamos agir profeticamente a despeito das dores. Então, mesmo sabendo que será traído, o que Jesus faz? Ele pega dois elementos, um pão e um vinho, um pão e o cálice. E ele diz o seguinte: olha, esse é o meu pão que vai ser triturado, que vai ser partido.
Aliás, Paulo, fazendo um comentário a esse momento da ceia, quem assistiu o nosso culto no domingo passado sabe disso, ele diz que na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu e disse. Ou seja, Jesus é alguém que nos ensina a dar graças mesmo em meio à traição e à dor. Jesus é alguém que não se furta a não repartir, mesmo quando o momento é adverso. Então, às vezes, a gente tem uma noção de partilha quando os ventos são favoráveis. Mas Jesus nos mostra que nós somos chamados à generosidade, à entrega e ao sacrifício, mesmo quando tudo luta contra. Então, nessa noite em que ele vai ser traído, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele fala, esse é meu corpo, esse é meu sangue, vertido em favor de vocês. E aí o que ele diz? Façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? Comam o pão e bebam o cálice? Também. Mas o façam isso em memória de mim sigam não apenas o rito, mas cumpram o elemento simbólico pelo qual o rito foi criado. Ou seja, eu estou me repartindo para vocês, eu estou me sacrificando em favor de vocês. Façam isso. Não se preservem. Façam isso. Se entreguem. É claro que a obra redentora é exclusividade de Jesus. Ninguém pode salvar como Jesus salva. Mas nós podemos nos entregar como Jesus se entrega. E é por isso que em momentos como esse que nós temos vivido, nós temos que nutrir ainda mais o privilégio da partilha. Essa experiência do sacrifício generoso em memória de Cristo, como honra ao exemplo que Cristo nos deu. Então, é o que Jesus está estabelecendo. E aí ele vai avançar. Ele prediz que Pedro vai negá-lo. Aquele mesmo Pedro que vai dizer, não, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus vai fortalecer os seus discípulos. Por quê? Diante de um momento ruim e diante de uma notícia caótica, Jesus ele vai dizer, não tenham medo. Não tenham medo. Aliás, que palavra oportuna para esse nosso momento. Numa quinta-feira, tal como aquela quinta-feira, onde Jesus experimentaria sua última noite, um ambiente de caos, um ambiente de incerteza para os discípulos, um ambiente de angústia, Jesus fortalece os seus discípulos dizendo, não tenham medo, eu vou, mas eu volto. A morte não poderá me conter. Não tenham medo do que podem fazer a vocês, eu sou maior do que tudo isso. Não tenham medo porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo. E quando esse Espírito vier sobre vocês, esse Espírito será um Espírito de ousadia, um Espírito de convicção que não falará de si mesmo, mas apontará para mim. Um Espírito que ele vai dizer lá em Atos 1:8, que é o Espírito que vai fazer de nós testemunhas. Aliás, existe aí um elemento interessante. No grego, quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas pelo meu Espírito, a palavra no grego é martos, mesmo radical, mesma expressão de mártir. Ou seja, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo é viver um martírio diário. Aliás, é isso que Jesus havia nos falado. Ele disse que todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. Ou seja, a morte do eu, a morte do ego, para que nós possamos viver uma vida que glorifica ao nosso Deus Pai. Então você imagina se nós estivéssemos lá. 3 anos e meio você está caminhando com Jesus. 3 anos e meio você está ouvindo as palavras dele, você está vendo Jesus fazer milagre. É paralítico andando, é cego enxergando, é surdo ouvindo. São pessoas ressuscitando dos mortos. Jesus já havia curado Lázaro aqui, que já cheirava mal, porque estava no 4º dia no sepulcro. Jesus fala, vem para fora, Lázaro, e Lázaro sai. Lázaro volta à vida. Jesus é aquele que acalma a tempestade, aquele que multiplica pães e peixes. Então, você já teve provas inequívocas de que Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. E aí ele vem agora, no momento em que você acha que ele vai suprir as nossas expectativas, ele nos frustra. Imagine isso. E como é que Jesus frustra os seus discípulos? Jesus frustra os seus discípulos porque a expectativa dos discípulos não tem a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com uma projeção de um projeto pessoal. Os discípulos queriam que Jesus
governasse sobre tudo e destronasse Herodes e acabasse com o Império Romano e restaurasse a glória de Israel. Tanto isso é verdade que mesmo depois da ressurreição, lá em Atos 1, eles vão perguntar o quê? É agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus fala, não cabe a vocês compreender os tempos ou as eras. Isso cabe a meu Pai, mas a vocês será dado o Espírito Santo, enfim, esse texto de Atos 1:8. Mas se coloque nesse momento. Nós estamos na quinta-feira. Eles não tinham essa convicção plena de que Jesus ia ressuscitar. Aliás, a impressão que dá é que quando Jesus fala, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eles param na primeira afirmação. Quer dizer, como assim Jesus vai morrer? Por isso que Pedro fala, não vai, você não vai para a cruz. E eu não vou te trair. E Jesus fala, Pedro, o galo vai cantar 3 vezes. E você vai me trair. Eu sei que você me ama, mas você me ama com um amor falho. Você me ama com um amor frágil. Eu sei que você está falando isso com legitimidade e com sinceridade, mas você vai negar. Então, nós somos convidados a viver essa agonia da quinta. Jesus nos fala sobre a videira e os ramos. Jesus fala novamente sobre a obra do Espírito, que haveria de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí lá em João 17, Jesus ele vai orar. Ele vai orar pelos seus discípulos, ele vai orar por aqueles que haveriam de crer, ele vai orar por nós. Ele vai orar por mim e por você. Ele ora dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor, como nós somos um. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas essa é a quinta-feira. Na quinta-feira, a notícia surpreendente é, eu vou morrer. Eles não sabem o que aconteceria na sexta, no sábado ou no domingo. Jesus tinha falado que ressuscitaria no 3º dia? Sem dúvida alguma. Mas a palavra vai dizer, sobretudo aqueles discípulos ao caminho de Emaús, que seus olhos estavam embotados, eles estavam incapazes de perceber. Tanto que quando Cristo ressuscita, e algumas mulheres trazem essa notícia, eles não creem. Elas dizem, Jesus ressuscitou. Eles, não, vocês estão vendo coisa. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Ele se foi. Eles são tomados pelo medo. Aliás, esse é um perigo para o nosso coração. Diante de notícias ruins, às vezes nossos olhos ficam embotados. E nossa mente fica incrédula. E nossas emoções ficam confusas. Diante de um momento de catástrofe, de negatividade, de iminência de morte, a possibilidade de nós sermos paralisados pelo medo é muito grande. É por isso que sim, existe a angústia da quinta, mas como nós sabemos o final da história, nós sabemos que há uma esperança que há por vir. Passaria a dor da sexta, passaria o silêncio do sábado, mas viria também a alegria e a celebração do domingo. Então isso é o que eu queria compartilhar assim com vocês, para que nós possamos nutrir nessa quinta-feira à noite essa experiência angustiante, essa experiência de dor, do mestre que vai morrer, e vai morrer em nosso favor, vai morrer por conta dos nossos pecados, vai morrer para cumprir sua vocação, mas antes de morrer nos ensina lições preciosíssimas, de que o reino é daqueles que servem, é daqueles que se colocam com toalha e com bacia. Ele vai nos ensinar que o elemento pedagógico do reino tem a ver com entregar o corpo e verter sangue. E que todos aqueles que quiserem seguir a Jesus Cristo deveriam fazer isto também em memória dele. Então, é momento de nós ouvirmos as palavras de Jesus ecoarem no nosso coração, ou nos nossos corações, e nos perguntarmos, sobretudo nesse tempo de Semana Santa e nesse tempo também de pandemia, de Covid-19, como é que Deus quer não que nós nos preservemos nas nossas emoções e pensamentos, mas como é que Deus quer que nós nos sacrifiquemos para que outros possam também ser abençoados. Então, como é que a gente pode entregar o nosso corpo? Como é que a gente pode dar o sangue, para usar um elemento que nós usamos assim na linguagem popular?
É verdade que a quinta é tempo de angústia, mas para nós cristãos, isso é o prelúdio de uma grande salvação que haveria de acontecer. Nós não podemos esquecer disso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, mas eu queria saber se também a gente pode interagir. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, eu estou vendo bastante manifestações assim, né? Mãozinha, agradecimento, agradecendo a Deus. Mas se você tiver alguma contribuição, alguma pergunta nesses últimos minutos, antes da gente encerrar essa live, lembrando de novo que amanhã ao meio-dia a gente tem um encontro marcado. Meio-dia eu, Pastor Paulo Borges Júnior, nós estaremos aqui no canal da Calvary Campo para nós falarmos sobre a paixão de Cristo, a sexta-feira, a cruz, o martírio, as declarações de Jesus Cristo na cruz, o que elas têm a dizer para nós, quais os elementos pedagógicos que a sexta-feira carrega para nós cristãos e qual sentimento nós devemos nutrir nesse dia. Alguém tem alguma pergunta, gente? Olha só, o Kiko perguntou, foi hoje que ele estava no Getsemane? Exatamente, Kiko. Depois dele lavar os pés, depois dele partilhar aí da última ceia com seus discípulos, ele vai caminhando e ele vai orar no Getsemane. Em um determinado momento, ele fica apenas com Pedro, Tiago e João, e aí ele fala, será que vocês podem orar comigo? E ele se afasta um pouco. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí você pensa, meu Deus, mas que negligentes, que absurdo, como é que eles estão dormindo? Talvez, e apenas talvez, eles ficaram tão pesados com aquela notícia da morte de Jesus Cristo. Sabe quando você fica abatido? Quando você fica debilitado? Me parece que é isso que o texto está propondo, né? Tal como a ideia de o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é que eles não queriam perseverar com Jesus, mas eles sentiam no corpo aquela angústia e aquela dor. Então foi sim, Kiko, foi nessa mesma noite, no avançar da noite, onde Jesus caminha para o Getsemane, aquele jardim, no pé do Monte das Oliveiras, e que, aliás, assim como curiosidade bíblica, Getsemane significa olival, né? Significa prensa de oliva. Então era ali que as azeitonas, enfim, elas eram prensadas para que o azeite pudesse vir. E é interessante que Jesus ele também vai ser profundamente pressionado no Getsemane, né? Para que esse óleo do Espírito, porque óleo na palavra de Deus é sempre uma simbologia do Espírito Santo, Jesus é prensado para que o óleo do Espírito pudesse vir sobre nós. Veja que ele diz que se ele não for, aqui em João ele vai falar isso, se eu não for, o Espírito não vem. Eu vou, mas eu deixo com vocês um consolador, né, um auxiliador. Então é isso mesmo. É nesse jardim do Getsemane onde Jesus, Lucas vai relatar isso, onde ele sua gotas de sangue. Esse é um fenômeno médico, né? Kiko aí que é médico, é um fenômeno médico raríssimo, de você ter nos seus poros sangue, e isso demanda muita pressão emocional, muita pressão psicológica. Foi no jardim do Getsemane onde Jesus orou por 3 vezes, e não significa que literalmente foram 3 vezes, mas o número 3 na palavra demanda a intensidade, né? Ele falou, Pai, se possível afaste de mim esse cálice. Por 3 vezes ele orou, ou por várias vezes ele orou, mas ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, aliás, uma outra lição. No Evangelho, nós não oramos a Deus para que nossas vontades sejam satisfeitas, mas nós falamos com o Pai para que nossas vontades, se desalinhadas com as dele, possam ser submetidas, porque a vontade dele, por mais que demande um sacrifício, sempre é boa, perfeita e agradável. Então, respondendo a pergunta aí. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Tão bom ver tanta gente aqui, viu, gente? A Juliana, acho que a Suzana aqui, a Débora, do Vitor, a Rosângela Estudos, o Rodrigo, que legal. O que simbolizava o cálice? Qual conteúdo estava sendo servido? O cálice, né, é o vinho. O que estava sendo servido era o vinho, com a figura, com esse elemento pedagógico, onde Jesus diz que aquilo é o símbolo da nova aliança. Então,
a partir do sacrifício de Jesus, nós não viveríamos mais pela imposição da lei. Até porque a lei, ela é, o Paulo vai dizer, um aio, né? Ela é um tutor para nos levar para Cristo. Eu gosto quando alguém certa vez disse que a lei nos massacra. A lei nos mostra o quão nós somos pecadores. A lei nos mostra o como nós somos falhos. Então o propósito da lei nunca foi nos redimir. O propósito da lei sempre nos foi colocar diante de um espelho, para que, sendo massacrados pela lei, a gente corra para a graça, a gente corra para a cruz. Então, Jesus está nos mostrando, olha, vocês não vão viver pelo seu próprio mérito. Vocês não serão justificados por aquilo que vocês fizerem, mas vocês viverão agora pelos meus méritos. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso é favor de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse cálice que Jesus oferece é o cálice simbolizando o seu sangue, que é a nova aliança, a aliança da graça de Deus. Agora, eu pensei nesse momento, se você... é isso mesmo que eu ia falar. O cálice que ele pede que seja afastado. O cálice aqui que Jesus ora no Getsemane, se possível afaste de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus. Porque às vezes a gente tenta dissociar a ira do amor divino, e isso é indissociável. Todos os momentos onde nós vemos um Deus amoroso, nós vemos também um Deus santo. E para nós sermos verdadeiramente amorosos, nós precisamos também ser justos. Então os decretos de Deus vêm juntamente com o seu amor. Graça e juízo caminham lado a lado. Então eu não seria um bom pai se eu deixasse meus filhos fazer tudo o que eles querem. O meu amor sobre a vida dos meus filhos diz respeito a, inclusive, discipliná-los, impor limites e dizer não quando isso se faz necessário, para que o amor possa ser também percebido. Então, não dizer não é amor, é condescendência, é conivência, é fragilidade, é uma inquietação que não faz sentido. Então, quando Jesus fala, se possível afaste de mim esse cálice, Jesus sabia que toda a ira de Deus da história, por todos os pecados que eu, você e todos os seres humanos cometeram, a ira de Deus seria derramada sobre Jesus na cruz. Então imagine assim o peso disso. Porque a angústia de Jesus, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, ela não era uma angústia por aquilo que ele ia passar fisicamente. Era uma angústia por aquilo que ele sabia que seria único na história, no sentido de ter um afastamento momentâneo da Trindade. Então, a agonia de Jesus é poder gritar lá na frente, meu Deus, por que me abandonaste? Porque quando o cálice da ira é derramado, Jesus sabe que toda a ira de Deus pelo pecado está sendo lançada ali sobre ele. Está vindo bastante perguntas agora, eu não sei se eu vou acompanhar todas, deixa eu dar uma olhada aqui. Grande lição, produzir para o reino mesmo durante a dor. Isso realmente é uma das maiores provas em comunhão com Deus, é isso mesmo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Provar e ver de que o Senhor é bom, amém. Não entendi muito bem o porquê hoje seria a quinta da angústia. Lucas, essa ideia da quinta da angústia que a gente está fazendo paralelo aqui, é porque nós temos que nutrir essa mesma expectativa. Imagine você à mesa com Jesus, sendo um dos discípulos e ouvindo, eu vou morrer. Isso angustiou eles profundamente. Tá? Então, é que nós sabemos a história completa, mas nós queremos nutrir aqui aqueles sentimentos possíveis do que eles vivenciaram na quinta-feira. Inquietação, angústia, medo, incerteza. De certa forma, salvo aí as devidas proporções, um pouco do que muitos têm sentido nesse momento de pandemia, né? Essa inquietação. O Rony falou, um Deus glorioso e soberano que desce de sua glória, se fazendo servo e morre terrivelmente na cruz pela igreja. Deve ser para nós o símbolo e a instrução máxima de humildade. Excelente, é isso mesmo. Recitando o Salmo 22, é verdade. É um salmo messiânico, né? Quando ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso amanhã. Mas não é apenas assim um desespero, parece que Jesus está desesperado. Não, ele sabe que ele está ali cumprindo a sua vocação, cumprindo o seu propósito e a sua missão, tá bom? Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tenha sido
abençoador aí para quem acompanhou. Para mim foi uma alegria poder compartilhar com vocês. Eu queria terminar com uma oração, tá? Abençoar sua vida, sua casa, que nesse momento aí, para usar de novo o paralelo, nesse momento de angústia, que haja uma graça abundante sobre sua vida, sobre sua família, tá? Não é tempo de temer. Jesus nos diz, não tenha medo. Aliás, essa é a frase mais repetida em toda a narrativa bíblica. A Aline aí, ó, meu amor, falando obrigado a você. Obrigado, amor. Obrigado pela paciência, pelo incentivo. E a Aline sabe que eu tenho passado muito tempo aqui nesse escritório, é reunião o dia inteiro. Desde as 5 da tarde, essa é a terceira live já, e é a última. Mas participei de outras 2 como convidado e agora essa. Mas lembrando também que amanhã ao meio-dia, tá? Quero convidar você, a gente já vai postar nas redes sociais, aqui no Instagram da Calvary, que amanhã ao meio-dia a gente vai estar com o pastor Paulo Borges Jr. enriquecendo em muito esse diálogo aqui com a gente, tá bom? Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de podermos aqui interagir e de refletir acerca dessa semana tão especial na nossa fé. A semana onde nós vemos aqui a quinta-feira, onde Jesus Cristo colocou uma mesa posta, onde Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, onde Jesus nos ensinou a pedagogia da ceia, onde Jesus nos mostrou que aquele que é o maior no reino de Deus é aquele que é servo. Então, que nós possamos seguir o seu exemplo, que nós possamos nutrir a esperança do Evangelho, que é o fundamento das nossas vidas. Que o Senhor abençoe todos aqueles que acompanharam. Essa live vai ficar aqui, então que o Senhor abençoe também todos aqueles que vão em algum outro momento acompanhar. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar bênção sobre medida, bênção sobre suas famílias, sobre suas casas, que não haja temor, que não haja angústia, que o Senhor possa consolar todos aqueles que são teus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí o Biel, nós estamos ligados, o Rubens dizendo show até amanhã. Que alegria, Marli. Você alegrou minha noite dizendo que o seu Eliseu tá ligado. Eu quero mandar um beijão pro seu Eliseu, tá? Alguém que assim tá privado do encontro antes mesmo do nosso distanciamento social, né? Ele não estava podendo ir para a igreja, passou por momentos críticos de saúde. Seu Eliseu, amamos muito o senhor e sua família, viu? Que bom saber que o senhor está acompanhando aqui com a gente. Então, que Deus abençoe todos vocês, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua vida e sobre os seus, hoje e sempre. Amém. A gente se vê até amanhã, meio-dia, aqui mesmo na Calvary Campo, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais.